Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do discurso da ex-ministra do Meio Ambiente, que foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula e Dilma, tá? Governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, tá? Ela falou em um discurso lá no grupo LEAD. Sabe o LEAD? Aquele pessoal do Dória, né? Que faz palestras lá em Londres, não sei aonde, né? Que os brasileiros precisam parar de falar mal do Brasil, né? Curioso isso. Eu tenho certeza que ela não achava isso um problema quando o pessoal falava mal do Bolsonaro, falava mal das queimadas na Amazônia, mas agora que é o Lula, temos que parar de falar mal do Brasil, não podemos mais falar mal do Brasil, né? Como vocês podem ver, eu fui hoje comprar roupa de frio aqui na Ucrânia, porque tá muito frio aqui na Ucrânia, comprei um monte de coisa, e comprei luvas, comprei gorrinho, comprei um monte de roupa de frio aqui. E, cara, realmente precisa, bicho, precisa muito. Mas eu fiquei parecido com esse cara aqui, ó. Me fala, eu fiquei parecido com esse cara? Democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. Esse cara, pra quem não sabe, é o Osho. Já foi um líder espiritual muito famoso lá atrás, né? Dizia que eu fiquei a cara do Osho com um gorrinho, né? Não sei, depois você me diz aí. Mas enfim, vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Tive que arrastar um pênis no CAPTCHA, Marçal pede desculpas a Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Grupo LEAD, você sabe o que é Grupo LEAD, né? É um grupo de empresários e pessoas atuantes na política, o Dória particularmente, que fazem encontros. Eles fizeram encontros em Nova York, encontros em Londres, encontros em Lisboa, em vários lugares. E aí o que eu achei curioso foi esse papo aqui, né? A senhora Isabela Teixeira, que é ex-ministra do Meio Ambiente, ela ressaltou a importância de uma postura de união. Temos que unir o Brasil, né? Não podemos ficar criticando o governo Lula, temos que unir agora. Olha a hipocrisia desse pessoal. Esse pessoal era o pessoal que falava o tempo todo que Bolsonaro tá botando fogo na Amazônia, que Bolsonaro tá destruindo o Brasil, que Bolsonaro genocida, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Agora não, temos que unir o Brasil. Não é conveniente esse pessoal falar isso, né? E o problema, o que eu acho engraçado dessa história, não é só a hipocrisia deles, porque se fosse para fazer um vídeo aqui para falar da hipocrisia da esquerda, porra, né? É notícia velha, né? A esquerda é essencialmente hipócrita, né? Então a gente já sabe que a esquerda é hipócrita pra caramba. Mas é porque mais do que isso, eles estão sentindo o problema, tá? Ou seja, houve uma época em que a esquerda no poder, eles conseguiam resolver as questões todas com a Rede Globo, com a informação centralizada e coisa e tal, e agora não conseguem mais. O Lula está querendo se postar como grande centro de união do Brasil. Não, porque o Lula é o centro, as pessoas estão aglutinando em torno do Lula e não sei o que lá e coisa e tal. Não estão, né? Não, o Lula não é o centro. O Lula é a extrema esquerda, extrema esquerda, comunista praticamente, quase soviética no final das contas. Ninguém leva a sério o pinguço corrupto e não tem nenhuma chance disso acontecer. Mas veja, na cabeça desse pessoal, lá no governo Lula 1, governo Lula 2, eles conseguiam fazer essa união, né? Por quê? Porque eles despejavam a mensagem de otimismo pelas televisões, pela mídia tradicional socialista, que era centralizada, e o povo brasileiro seguia nisso, né? Aí agora eles começam a ver isso daqui, ó. Esse aqui é o discurso que ela fez lá, não vou tocar ela falando aqui porque não vale a pena, né? Mas aqui, ó. Por que a melhora dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros? Eles estão dizendo aqui na reportagem que a culpa é das redes sociais, porque as redes sociais estão criticando o governo Lula sem motivos. Os índices da economia estão ótimos. Meu amigo, as pessoas não são retardadas. Segundo o Osho, são retardadas, mas as pessoas não são tão retardadas assim. Eu posso falar para você aqui que a inflação está alta e coisa e tal, e o Lula falar que a inflação está baixa. Eu tenho certeza que você é uma pessoa capaz o suficiente de, antes de chegar à conclusão de que eu estou certo ou que o Lula está certo, ir no supermercado e ver como é que está o preço lá. E é isso que acontece, as pessoas vão no supermercado e percebem que o preço está muito mais alto. Então não tem essa história de, não, porque as pessoas viram na internet que a situação está ruim, então não importa o índice tá bom e coisa e tal. Outro aspecto disso daqui é aquilo que eu falo para vocês, né? Os caras colocaram o Portman no IBGE e agora reclamam de falta de credibilidade dos números. Como que você faz isso?
Você colocou um cara que abertamente é a favor de usar números para política, que abertamente fala que esse negócio de índices de inflação, de PIB, não sei o que lá, isso é tudo relativo, tudo deve ser usado a favor da política, e tem feito isso, é lógico. Por que as melhoras dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros? Porque os índices não melhoraram. O número que o Portman gera lá no IBGE melhorou, mas esse número não é a realidade, então não interessa para ninguém isso, né? O número real, o índice verdadeiro que as pessoas percebem, elas vão no supermercado tentar comprar as coisas, elas percebem o problema, né? E esse é o grande problema da esquerda aqui no Brasil, aqui, ó. PIB sobe não sei quanto no segundo trimestre, por que a economia cresce, o desemprego cai, mas a percepção do brasileiro segue negativa? Como é que pode isso, né? As redes sociais, é o pessoal da extrema direita que está fazendo a cabeça das pessoas para ver que não, tá tudo maravilhoso e só o Lula que não quer, só os brasileiros da extrema direita que não percebem que está tudo maravilhoso e coisa e tal. E aí vem o pessoal aqui, ó, PIB cresce acima do esperado, mas população não sente melhora. Pois é, meu amigo, por que será? Será que é porque martelaram esse número do PIB e na verdade não melhorou coisa nenhuma, foi só martelada lá do Portman lá no número e pronto, né? Pois é, esse é o problema, né? E aí vem esse pessoal falando, não, que temos que parar de falar mal do Brasil, porque não sei o que lá, porque está atrapalhando, porque a gente tenta negociar na Europa e todo mundo tem uma percepção de que o Brasil está na merda, porque o Brasil está na merda. A gente tem um pinguço corrupto sentado na presidência da República. Estamos na merda, na pior merda que já existiu nesse país. Não tem merda pior do que essa. Como que os brasileiros têm que dizer, não, temos que nos unir, temos que fazer uma união e parar de falar mal do Brasil? Esse pessoal é patético, cara. Esse pessoal mesmo que com o Bolsonaro, com a melhor economia dos últimos 20 anos, dos últimos 50 anos, o melhor governo que teve nesse país na história do Brasil, o pessoal ficava criticando por tudo, né? Não porque os incêndios na Amazônia, agora vocês vão ver um incêndio na Amazônia agora 10 vezes maior do que o do Bolsonaro, muito mais área queimada, muito mais prejuízo, muito mais dano ambiental, e ninguém fala nada. Ó, quietinho, ninguém fala nada. Impressionante, cara. Parece um segredo. Ninguém fala das queimadas da Amazônia e não pode falar não, tá? E esse pessoal vem dizer agora que não, que temos que nos unir a favor do Lula. Temos que nos unir a favor do Lula. Sabe quem patético que lembra esse pessoal aqui? O pessoal da época da ditadura. Vocês lembram do Brasil, ame-o ou deixe-o? Era outra patetice da ditadura militar brasileira, pelo mesmo motivo. A ditadura militar brasileira, eu quero lembrar a vocês, que foi um golpe dado para prevenir um golpe. Exatamente como o golpe que a gente está vivendo hoje, que foi dado pelo STF para prevenir o suposto golpe do Bolsonaro, que não tinha chance nenhuma de acontecer, né? Para quem não lembra, a ditadura militar brasileira começou com um golpe lá em 64, que foi dado porque, supostamente, o João Goulart iria dar um golpe para a esquerda. Ele iria dar um golpe comunista no Brasil? Eu não sei, tá? Eu não era vivo nessa época, não tenho elementos para saber se iria ou não iria. Mas o fato é, mesmo que ele quisesse muito fazer um golpe aqui no Brasil, acho pouco provável que ele conseguisse, por um motivo óbvio. As Forças Armadas não iriam topar. E se as Forças Armadas não topassem, o João Goulart, o Brizola e aquela turma toda de esquerdista ia ficar chupando o dedo. Ia falar de golpe, ia falar não sei o que lá e não ia a lugar nenhum. Então querer dar golpe, eu acho que eles queriam sim. Né? Porque a gente tem que lembrar também que naquela época, né, 64, muita gente ainda tinha na ideia que a Revolução Cubana foi um sucesso. Porque lembra, a Revolução Cubana aconteceu em 59, né? E aí implementaram o regime comunista lá na ilha de Cuba e coisa e tal. E num primeiro momento, né, todo regime comunista faz muita propaganda. A propaganda é muito bem feita. Então muita gente acreditava que Cuba estava indo bem naquela época. E no primeiro momento até estava, porque estava recebendo muito dinheiro da União Soviética, né? Então até estava indo bem Cuba no primeiro momento. Mas é lógico que não é durável isso, não é sustentável. O Mises já deixou claro lá em 1921 que é impossível. O cálculo econômico no socialismo sempre falha e isso leva à ruína da sociedade comunista ou socialista. Quanto mais o Estado interfere na economia, mais a chance de, mais a piora da eficiência econômica, mais a sociedade tende ao descalabro econômico, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que Cuba é uma merda. Hoje em dia a gente sabe que a União Soviética falhou completamente. Mas naquela época, em 64, ainda não, tá? Mas mesmo assim, muita gente não queria o comunismo. Então, eu acho que o João Goulart queria um golpe comunista? Queria.
O João Goulart queria, com certeza, esquerdista, filho da puta. O Brizola queria um golpe comunista? É lógico, pô, filho da puta esquerdista que vestiu de mulher para fugir do Brasil, é lógico que aquele viado queria golpe comunista. Mas iam conseguir fazer um golpe? Não iam. E aí, no entanto, os militares foram lá e fizeram um golpe com a desculpa de que haveria o golpe dos comunistas, né? E agora, do mesmo jeito, né, o PT e o STF, né, fizeram essa grande coligação PT-STF para dar o golpe agora aqui no Brasil, com a desculpa de que Bolsonaro iria dar golpe. Nesse caso é muito pior, porque a gente sabe que Bolsonaro não iria dar golpe. Bolsonaro tinha todas as condições de dar um golpe se ele quisesse. Ele não tinha 100% do apoio das Forças Armadas, mas tinha o apoio de uma boa parte das Forças Armadas. Se ele quisesse ter dado um golpe, ele poderia ter dado um golpe e talvez tivesse sucesso. Felizmente, ele viu a coisa do lado correto. Ele percebeu que mesmo que desse sucesso o golpe, a gente teria sanções, a gente teria guerra civil, a gente teria conflitos dentro do Brasil, seria uma situação muito pior. E ele optou por não dar o golpe. Aí o que o PT e o STF fizeram? Deram o golpe no lugar dele. E estão seguindo os mesmos passos da ditadura militar. De toda ditadura começa com censura, por quê? Porque, né, tem que convencer as pessoas de que é uma ditadura do bem e coisa e tal. E aí, quando percebe que jamais terá a união, por quê? Porque eu falo para vocês, ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Ah, mas vai ser impossível a gente convencer as pessoas de ter um caminho único para o Brasil. Isso nunca vai acontecer. Tem que ser imposto pela força. Meu amigo, imposto pela força nunca vai acontecer. Sempre vai chegar nisso, em divisão da sociedade. É o que a gente está vivendo agora. Ninguém sério leva a sério o governo do PT. É um governo corrupto. É um governo de um ladrão que foi colocado ali, ninguém sabe como. Qual foi o tipo de salsicha que fizeram lá na política brasileira para colocar o Lula no alto daquela árvore, né? Então, essa é a situação, tá, mulher, aqui no Ame ou Deixo, né? Ame ou Deixo, para quem não lembra, na época do início dos anos 70, então o golpe foi em 64, a ditadura militar brasileira começou a tentar, né, resolver os problemas do Brasil, né, e restaurar as instituições democráticas brasileiras e coisa e tal, mas lá por 1970 começou a ter muita gente insatisfeita com isso. Ninguém gosta da ditadura. Ainda mais quando a ditadura começa a corromper as liberdades civis, né? O direito a habeas corpus, o direito do devido processo legal, esse tipo de coisa. Coisas que, diga-se de passagem, a ditadura do PT-STF estão fazendo neste momento também. Né? Todos esses casos aí de investigação do 8 de janeiro, todos esses casos das fake news e coisa e tal, isso tudo é contrário ao devido processo legal. É tudo um AI-5 do STF. Não teve um AI-5 escrito, mas teve um AI-5 colocado na prática pelo Alexandre de Moraes, ignorando o devido processo legal. Né? Então é isso daí. É muito engraçado ver o pessoal falando, não, que temos que nos unir em torno do PT. Boa sorte! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.